Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, meus queridos fiéis do santuário, queridos ternureiros, que acompanha também esta pequena homilia através das redes sociais, eu deixo o comentário do Evangelho da Transfiguração, que já fizemos muitos comentários. Mas Eliane, acho que vai colocar depois esta fotografia como fundo, a Transfiguração, esta fotografia do nosso medalhão. Mas eu gostaria de comentar sobre esta carta de Santiago. Eu acho um pouco exagerado, porque ela apresenta tudo negativo da língua, a língua que amaldiçoa, a língua que é um veneno, e é verdade. Tudo que ele escreve, podemos dizer, acontece conosco. Como é terrível este pequeno músculo, esta pequena parte do nosso corpo. E Santiago faz comparações com o freio. Bem, o freio também é pequeno, consegue domar um cavalo monumental. E o leme dos navios é interessante. É um pequeno dispositivo para dirigir. Existem também pedais, às vezes vai à direita, mas é uma coisa mínima diante do tamanho de um grande transatlântico. É dirigido pelo leme. É interessante. A língua é de uma importância extraordinária. Mas eu gostaria, mais do que falar da língua, de falar do que existe, do que comanda realmente a língua, na verdade. Deve ser o cérebro, porque pela língua nós podemos falar, mas pelo cérebro nós temos que pensar antes de falar. Vocês já ouviram muitas vezes a comparação com o espelho, né? O espelho não fala, mas reflete. E nós falamos sem refletir. É isso, então, hoje eu faria este apelo muito grande. Isso também para vocês pais, na educação dos filhos. O Joaquinzinho, a Isabel, já desde pequenininhos, educá-los a pensar. Quantas palavras, eu bato no peito aqui, quantas palavras a gente diz, depois diz, puxa, não devia dizer isso. Não devia dizer isso, absolutamente. É verdade, mas às vezes a verdade não é oportuno dizer. Imaginamos na paixão de Jesus, ele ficou quase lá, claro que na cruz depois disse aquelas palavras famosas, mas durante toda a tortura, a paixão, tem lá o refrão, e ele ficava em silêncio. Então, é muito importante pensar antes de falar, educar os nossos filhos a pensar antes de falar. De vez em quando, escuto mães dizer, padre, meu filho me disse, eu não entendo. Está me xingando? Onde é que você viu um filho? Ele diz, pois é. Quantos anos tem? 10, 12 anos. E desde antes que precisava já prevenir isso. Bem, ficamos então hoje com esta mensagem, que a nossa língua, a nossa palavra, seja uma escada para ouvir, para orar, ouvir a Deus, mas sobretudo nós devemos agradecer, louvar, adorar, e também que a nossa língua seja como uma ponte, a palavra seja uma ponte que vai unindo entre os nossos irmãos. E vamos fazer assim cada noite, no nosso exame de consciência, vamos colocar sempre um item. Qual é o uso que eu fiz da minha língua?
Nós na missa confessamos, né? Pequei por pensamentos, às vezes nem pensamos, palavras. Quando a gente diz umas palavras que ofendem, a gente sente, mas a gente não pensa que antes teve o pecado no pensamento. E é curioso como Jesus, grande psicólogo, alerta. Você lembra quando fala do pecados da sexualidade? Antes, aqui no cérebro, depois vem os atos. Então vamos pedir nesta missa, é uma missa votiva de Nossa Senhora, como todo sábado. Vamos pedir que Maria sempre vigie sobre os nossos pensamentos e nos dê a graça de refletir antes de falar, aprender com o espelho. Às vezes é melhor refletir, às vezes sem falar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.